Pergunta do doutor Geraldo Magela Correia, 13º Promotor de Justiça do Meio Ambiente da capital. O Ministério Público é essencialmente indutor de políticas públicas, inclusive na área criminal. Como pretende o candidato realizar esta missão no que se refere à defesa do meio ambiente? E mais especificamente, quanto às bacias hidrográficas de Pernambuco? Bom, a pergunta maravilhosa para se responder, mas em 3 minutos, difícil. Dois. Bom, Geraldo Magela tem um trabalho fantástico nessa área de controle por bacias, né, da aplicação de políticas de meio ambiente. E esse trabalho dele, inclusive, inspirou, na época, eu à frente do CAOP de Meio Ambiente, a traçar lá uma linha para a atuação das promotorias ambientais regionais. Isso foi pronto, foi colocado nas mãos do Procurador-Geral, mas nunca se materializou, ainda que sendo possível fazê-lo independentemente de lei, mesmo que precariamente. A doutora Ana Rúbia, inclusive, se propunha a, sem prejuízo das suas atividades, dar início a esse trabalho, que já seria um marco importante para o Ministério Público. Na indução, então, de políticas públicas, também, como coordenador, durante 5 anos que eu estive à frente do CAOP, eu tive a oportunidade de várias maneiras, participar da indução dessas políticas públicas. E um dos trabalhos foi feito de poluição sonora, rendeu, inclusive, gratuitamente ao Ministério Público, publicidade na ordem de R$1,5 milhão de reais, uma renúncia desse porte. A mesma coisa com relação ao trabalho de resíduos sólidos, que hoje está aí. Aquilo foi uma costura difícil, envolvendo os poderes executivos de todo o Estado, né, especialmente a capital, e o executivo estadual, na costura de alianças, por meio de um termo de compromisso ambiental geral, que envolvia o Estado e vários dos seus órgãos, inclusive de segurança pública. E essa costura foi feita, eu diria que até em tempo recorde, dado a tratativa transparente dessas questões. Então, essa indução de políticas públicas pelo Ministério Público depende, sobretudo, do diálogo franco, aberto, da demonstração clara das propostas. Obrigado. Doutor Chá. Falar sobre política pública na área do meio ambiente. Uma pergunta de Geraldo Magela, respondida por André Silvani. É bronca, mas... Bom, nesse ponto aqui, eu gostaria de ressaltar 2 aspectos, né? Um é que isso já foi objeto, né, no 2º ciclo de planejamento estratégico do Ministério Público, quando o CAOP era ocupado pelo colega Geraldo Magela, e essa aí foi uma das ações principais, né, do Ministério Público, a cargo dele exatamente. Então, foi feito o diagnóstico de bacias, isso daí teve um apoio, né, e é um assunto que é muito sério, muito grave. Por quê? Porque Pernambuco é um dos estados que tem o maior déficit de água, né, da federação. Tem um semiárido muito extenso. Então, acho que a gente tem que ter um trato especial com essa questão, exatamente por ser uma demanda muito cara na sociedade. Então, isso já vinha sendo atacado anteriormente, né, analisado a partir desse esforço no planejamento estratégico, alinhado, né, com um bom diagnóstico sobre o que, de fato, são as ações necessárias em cada uma das circunscrições, e pretendo, né, futuramente, retomar isso. Retomar de que forma? Através do consenso e através da ação dos promotores nas circunscrições, né, e de exemplos. Temos exemplos muito bons na circunscrição de Afogados, né, em relação exatamente à questão da política na área de água. Então, esse exemplo pode ser replicado, essa experiência de colegas pode ser replicada em outras circunscrições. E o papel da Procuradoria-Geral, nesse caso, é fornecer os meios, né? A indução aí, ela passa essencialmente por aquele que tem a atribuição finalística, que são os promotores de justiça. A Procuradoria, ela tem que fazer com que os recursos cheguem de forma equilibrada, coisa que não vem sendo feita atualmente. O Ministério Público, ele pena exatamente por conta disso, esse desalinhamento entre o que se diz, o que se prega e o que se faz.